Olá, pessoal. Hoje eu estava pensando, por que será que tem tanta gente com dúvidas? Por que será que tem tanta gente que não sabe usar o porquê? Olha, esta aula nós vamos saber a maneira mais prática, mais fácil de empregar o porquê. Vamos lá? Então vamos lá. Uso dos porquês. Eu encontrei essa tirinha, achei muito interessante. Vamos lê-la. Olha, por que você está bravo, tio? Você sabe por que estou. Porque sumiram meus bombons mistérios. Ah, esse é o porquê. Vai ver, caíram no caminho porque você passou. Sua boca está marrom. Por quê? Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Bom, aqui nós temos 4 formas de empregar o porquê, que apresentaram aqui na tirinha. Veja bem. Porque separado no início da frase, porque separado no meio, porque junto no início da frase, porque com acentos juntos escrito no final. Nós temos o porquê aqui de novo separado, o porquê no final separado e com acento, e o porquê junto novamente. Então, como, quando que eu vou empregar cada um desses porquês? Posso te garantir que não é jogando na loteria. Veja bem, por que separado sem acento? Ele é empregado aqui em frases interrogativas. Quando a gente fala em frases interrogativas, observe que tem aqui escrito diretas ou indiretas. O que são frases interrogativas diretas e indiretas? Veja bem. Por que ele não voltou mais? Aqui nós temos uma pergunta direta. E eu sei que ainda foi empregado o ponto de interrogação. E aí eu vou usar realmente no início de frase o porquê separado, sem acento. Aqui nós temos outro exemplo. Por que isso é tão caro? Também, frase interrogativa direta. Mas aqui eu tenho, queria saber por que você não me telefonou ontem. Aqui também nós temos uma pergunta, só que essa pergunta é indireta, certo? Nós temos outra situação. Deve ser usado todas as vezes que puder ser trocado por qual. O que é o qual? Qual é o pronome relativo. Então, quando eu falo por qual, ou pelo qual, pela qual, pelas quais, né? Pelos quais, ou seja, suas variáveis aí, eu posso, então, nesse caso, né? Se eu substituir por qual motivo, empregar o quê? O porquê separado. Veja bem, o local por que passei é muito bonito. Se eu substituir por quê, por qual vai ficar? O local por qual passei é muito bonito. Aqui eu provo que eu vou usar o porquê separado sem acento. Porque foi empregada aqui no lugar do que a palavra qual, que equivale a um pronome relativo. O que é pronome relativo mesmo, gente? Aquele que substitui um nome anterior. Qual foi o nome substituído aqui? Local. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. Então, veja bem, aqui eu não tenho um ponto de interrogação e porquê escrito no início de frase. Mas eu posso, então, me garantir, eu posso comprovar que eu vou usar esse porquê separado sem acento ao substituir por pela qual. Veja bem, a razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei, certo? Então, esse pela qual é uma maneira de você tirar a dúvida se vai usar realmente o porquê separado ou o porquê junto. Não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas.
vendo? Uma pergunta indireta. E aí eu mudei, eu substituí o porquê aqui por pelo qual, ó. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas, tá? Essa é uma dica bem legal, bem prática para você tirar a dúvida do porquê separado. Agora nós temos o porquê junto, sem acento. Então, eu faço a pergunta e lá na pergunta eu tenho um porquê escrito sem acento e separado, não é? E aí, na hora que eu vou responder, eu vou copiar aquele porquê da mesma maneira, eu vou escrever lá porquê separado. Se eu vou responder, não. Ao responder, eu tenho que usar o porquê escrito junto. Ele significa que eu estou dando uma resposta, dando uma justificativa. E esse porquê, também a gente fala que ele equivale o quê? Uma conjunção. O que é conjunção? Um termo que liga, um conectivo, certo? Liga duas orações. E também, quando eu falo que o porquê, ele pode ser substituído por pois, já que, visto que, como ou uma vez que, certo? Então, vamos ao exemplo? Vamos lá. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Não fui à escola ontem, visto que fiquei doente. Leve o casaco porque está frio. Isso aqui é frase de mãe, pode ter certeza. E geralmente mãe está certa. Então, porque junto, ela falou, acabou, pronto, não precisa perguntar. Não preciso de mais exemplos porque já entendi. Beleza, se você já entendeu o que aqui já está explicando, né? Já entendeu? Pronto, porque junto, sem acento. Vamos para o próximo. E o porquê com acento? Bom, gente, esse é bem fácil. Por quê? Olha, ele vai aparecer aonde? No final de frase. E geralmente vem depois de quê? De uma pontuação. Então fica bem prático de você entregar, olha lá. O almoço não foi servido. Por quê? Veja bem, aqui eu tenho, né? Porque no final da frase, certo? Fazendo uma pergunta. Andar a pé, por quê? E aqui, não vai errar mais? Por quê? Então, porque no final de uma frase, fazendo uma pergunta, eu vou empregá-lo separadamente e com acento circunflexo. E nós temos aqui o nosso último porquê, que é uma forma que a gente fala que equivale a um substantivo, mas muitas vezes o aluno acha que vem que vem acompanhado de um artigo, não é como está aqui, ó, equivale a causa, razão, motivo, e vem sempre acompanhada de um artigo, mas em alguns casos também pode vir acompanhado de quê? De um pronome, de um numeral ou de um adjetivo, certo? Então, a função dele ali naquela oração vai ser de um substantivo, certo? E tem uma última observação. Por se tratar de um substantivo, é o único dos quatro que pode ser usado no plural. Eu posso falar porquês. Uso de quê? Dos porquês. Não foi explicado o porquê, né? O motivo, a razão, a causa de tanto barulho na noite de ontem, certo? Queria entender o porquê, tá vendo o artigo aqui de novo aqui aparecendo? De isso estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo tão fácil? Pode? Ah, eu não entendo. Veja bem. Porque sim, porque se não é resposta, por que não? Por que não é pergunta? Por quê? Eu falo assim porque quero. Por que você não me deixa em paz? Agora sim. Bom, se fosse uma questão de prova, eu perguntaria, gente, qual foi o humor dessa tira? O que provocou o humor? Tem muita gente que fica procurando, meu Deus, cadê a graça? Mas alguém que já entendeu o uso dos porquês vai perceber que aqui ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Então, eu empregaria o porquê separado? Não. Seria o porquê junto.
Aqui, ela está falando o porquê, sublinhou, ela está destacando, porque sim, ela está repetindo a fala dele, dizendo, olha, você usou porquê separado, eu não isso não pode acontecer, porque não se trata de uma pergunta, e sim de uma resposta. E aqui, o que ele fez? Ele usou o porquê junto numa frase interrogativa. E olha o pior ainda, numa frase interrogativa direta. Aqui vem, né, a outra atordoada, porque ele empregou novamente o porquê errado. E aqui, que absurdo. Onde é que está esse porquê? No início da fala, eu posso usar assim? Não, de forma alguma, né? Mas aí, quando chegou, ele fala assim, ó, por quê? Eu falo assim porque quero. Por que você não me deixa em paz? Olha, quando ele usou o porquê aqui, certo? Primeiro, ó, afirmando, depois ele usou o porquê aqui, dizendo que se trata, né, de uma pergunta direta, aí ela já ficou feliz. Agora sim. Então, o humor dessa tira foi provocado porque o uso inadequado, incorreto por um dos falantes da palavra porquê, certo? Ou, vamos dizer, né, do emprego dos porquês, ok? Meninos, vamos aos exercícios? Vamos lá, até mais, tchau!